E aí galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem também, tranquilos. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas remotas, aqui para essa galera maravilhosa da Info3. E hoje essa videoaula, esses slides comentados, ele é em homenagem a alguns alunos que me pediram para falar um pouco sobre funções de modo geral, já que muitos se depararam com questões de gráficos e não sabia diferenciar que função está sendo aplicada ali, quando é que eu sei que a função é afim, quadrática e tudo. Lembrando que isso aqui vai ser uma visão geral e eu vou preparar materiais para cada uma das funções que nós temos, assim, mais cai no Enem, claro. Voltar ao Enem também, como todos os nossos vídeos, a maioria será feita. Então, nesse encontro nosso, nós vamos trabalhar com função afim, quadrática, exponencial e logarítmica. E eu vou apresentar para vocês uma breve definição e os gráficos de cada uma, que essa parte do gráfico é bem importante para esse tipo de função. E eu deixei em destaque as funções circulares porque algumas chegaram a cair na prova do Enem e eu botei logo as três principais para que vocês possam ter uma base de como é que elas se apresentam no Enem, como é que elas se comportam. Beleza? Então vamos começar. Lembrando que depois desse vídeo, o nosso outro vídeo vai ser postado na plataforma, fala sobre função afim. Bom, e tem uns exercícios bacanas para vocês lá, tá? Umas questões bacanas. Então, função afim. Função afim é uma aplicação de R em R, quer dizer, dos reais em reais, ou seja, o X tem que estar no conjunto dos números reais e o fx também. Recebe uma função afim quando para cada x pertencente aos reais associa sempre o mesmo elemento a x mais b, também real, sendo lá diferente de 0 e b são números reais dados por. Aí tá aqui a função, tá? Essa estrutura aqui, que eu vou marcar de vermelho aqui, ó, essa estrutura ela refere-se à lei de formação da função afim. Ax mais b, onde aí se a e b podem ser números quaisquer, e o gráfico dessa função a reta. Alguns estudiosos, alguns autores não consideram a função constante como função afim. Por via de cálculos de Enem, quando você trabalha com questão de tendência linear, crescimento constante, você vai se referir à função afim e vai se deparar com um desses três gráficos. Primeiro gráfico, eu tenho aqui uma função afim crescente, Perceba que ela está tocando o eixo y nesse ponto aqui e o eixo x está aqui tocando nela, que é a raiz da função, o y, esse ponto aqui toca o y ao b, e ela está crescendo, quer dizer que para cada vez que eu aumento os valores em x, maior serão os valores em y. É uma reta. Então, se você tiver uma reta, sendo ela crescente ou decrescente, ou até mesmo constante, você está se referindo a uma função afim, que pode ser também chamada por alguns autores de função polinomial do primeiro grau, mas não é nem sempre atrás como função afim. Tá? Esses são os três gráficos que podem aparecer a função afim. Claro que suas variantes, eles podem passar aqui no meio da origem do plano cartesiano, essa função constante pode estar lá embaixo, enfim. Mas a via de regra ela se comporta dessa forma. Ou ela é crescente, decrescente, ou ela é constante, tá? Esse é o gráfico da função. O gráfico da função quadrática está desse jeito aqui, ó. Está aqui tá na outra definição, ou definição de função quadrática. É uma aplicação f de r em r, que ela é função quadrática ou no segundo grau, está aqui, ficou destaque, né? Quando associa a cada x real o elemento ax ao quadrado, mais bx, mais c, também real, a, b e c são reais, sendo a diferente de zero. Por que ela não pode ser igual a zero? Agora aqui é o seguinte, se você por acaso tomar esse valor aqui como sendo zero, aí você deixa de ser uma função afim. Pode ser uma função quadrática para ser uma função afim. Ó. Vamos imaginar que eu risco tudo isso aqui
Olha, a expressão que fica semelhante à da função anterior, tá? Então, por isso que a função quadrática, o a sempre tem que ser diferente de zero. E a função quadrática, como é o gráfico dela? É uma parábola. Olha como é que se comporta desenho uma parábola. Ela vem, no primeiro caso, descendo até o menor valor possível, depois sobe. No segundo caso, ela vai subindo até o maior valor possível, depois ela desce. No primeiro caso, com cavidade voltada para cima, que é a seta aqui ó, do teu lado direito. O segundo caso, com cavidade voltada para baixo, a seta aqui para baixo. O primeiro caso acontece quando esse A é negativo, desculpa, quando esse A é positivo. E o segundo caso acontece quando esse A for um valor negativo. Então, se deparou um problema, tanto ele de Enem, ou de outros vestibulares, ou qualquer questão que estivesse respondendo, se o gráfico for uma parábola, nesse formato aqui, perceba que esse formato ele vem descendo e subindo do infinito. Ele vem descendo, chega até o menor valor possível, depois sobe. Numa tomada que você não tem ele decaindo para os lados, não tem. Então aqui é um exemplo de função quadrática, tá bom? Que também a gente vai te dar com muito mais detalhe depois. Tá, beleza. Quais as outras funções que também se apresentam? Olha aí, eu tenho uma exponencial. A exponencial está aqui, ó. É um dado número real A, tal que o A maior do que zero diferente de 1. Isso aqui já é uma, por definição, para a função exponencial. Isso aqui, ó. Então ele diz, chamamos função exponencial a função f de RR associada a x real, que associa a x real o número a elevado a x. Olha aí, olha o que acontece. Função de R em R, onde x vai associar a um tal de a elevado a x. E aí ele tem duas formas de se comportar. Primeiro caso, ó, uma curva exponencial. O nome dessa curva aqui. Esse primeiro caso, olha o que eu estou tendo aqui. Ele está tendo como se fosse uma tomada constante, mas não é. Ele quer dizer aqui que ele está muito próximo ao eixo x, muito próximo de chegar a ser zero, mas nunca chega a zero. Depois toca esse ponto aqui, 0, 1, e aí começa a aumentar muito rápido. É uma curva exponencial crescente, e eu sei que ela é crescente quando eu olhar para esse A, que é a base, e ele for um número maior do que 1. 1,1, pronto, já é crescente. 2,1 também já é crescente. Se for 0,9, aí não. Aí vem para cá, ó. A curva exponencial vem descendo muito rapidamente, passa pelo 0,1 e aí se aproxima muito do eixo x, chegando muito próximo de tocar ele, mas não toca. Tá? Esse é outro exemplo de função exponencial. O gráfico deve chamar de curva de exponencial, curva de exponenciação ou curva exponencial. Tá? Muito presente também na física e muito presente na química, principalmente química, quando você trabalha com meia-vida, com radioatividade. Tá? E aqui do lado eu coloquei a função E elevado a x. Atentar para essa, eu botei aqui para você ver como uma observação, já que a função E elevado a x é o melhor exemplo de função exponencial. É um dos exemplos que mais se cobram de função exponencial. Esse é que é aproximadamente 2,7. Beleza? Função exponencial, aí vem um bicho-papão na galera, que eu acho lindo, acho maravilhoso, que é a função logarítmica. Função logarítmica, eu coloquei duas definições, a de logaritmo e a definição de função logarítmica. A definição de logaritmo, que aí já tem as condições de existência de um logaritmo também aqui, ó. Sendo A e B números reais e positivos, o A diferente de 1, logaritmo de B na base A, aqui ó, logaritmo de B na base A é igual a x, se somente se você faz essa volta aqui, né? A, que é a base, elevado a x igual a b. Então, todo logaritmo se transforma numa exponenciação. E toda exponenciação se transforma num logaritmo. Então, a função logarítmica é você, ao invés de colocar isso igual a x, você iguala a um f de x. E o x da função, que é o perparo do mínimo, passa a ser esse valor do b aqui.
Tá? E aí com isso, você tem a definição aqui de função logarítmica, que é dado o número real A, um real A, sendo esse A maior que 0 diferente de 1, função logarítmica de base A. Esse R diferente aqui quer dizer que o x tem que ser estritamente positivo, não pode ser negativo, não pode ser zero, tem que ser extremamente positivo. Ele vai se associar a um valor de real, que é o log de A na base x. E aí, ó, o gráfico está aqui bem explicitado. Esse gráfico da coloração, aqui azul, roxo, sei lá, essa coloração aqui, ó, que é o gráfico da função logarítmica. Tá vendo essa reta pontilhada que está aparecendo? Ela é chamada bissetriz dos quadrantes ímpares. É um espelho dessa equação. E por que eu coloquei ela aqui? É porque a função logarítmica e a função exponencial são funções inversas. Funções inversas são funções em que elas são simétricas em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. É como se fosse um espelho e do lado de cima o que você está vendo é semelhante ao que você está vendo lá de baixo. Pronto. Então eu tomei duas funções. Quando A é maior do que 1, na logaritmo ela vem uma tomada suavizando o eixo x, mas dá um crescimento rápido, depois fica quase equilibrado no eixo, já na parte positiva aqui, ó, tá vendo essa parte positiva, eixo x, ela toca esse ponto aqui, 1 e 0, que é o contrário lá da função exponencial. Isso quando a base for maior do que 1. Se a base estiver entre 0 e 1, que aí é quando a base for um número decimal, 0, alguma coisa, aí você tem aqui o gráfico dele decresce. Vem decaindo, passa pelo ponto 1, 0, até chegar nesta tendência aqui de decaimento, mas quase suavizando. Tá? Bem, essas funções todas são funções do primeiro ano do ensino médio. E aí quando você se depara com as funções trigonométricas, também chamadas de funções. E aí eu coloquei os exemplos que nós temos. Veja aqui, função seno e cosseno, elas são periódicas, quer dizer que ela vai se repetir ao longo de um período, de um tempo, e o período da função seno, que é a primeira, e da função cosseno, que é a segunda, é o período igual a 2π. De 2π em 2π ela vai se repetindo, tá? E aí tem uma imagem de menos 1 a 1, ok, ó, perceba que ela está limitada em cima por 1 e embaixo menos 1, as duas. E aqui eu dei algumas explicações do que é periódica, algumas coisas para você notar. Perceba que a função cosseno bem aqui do lado, ela se assemelha muito ao gráfico de uma função quadrática. Só que na quadrática você tem essas, eu vou chamar assim, né? Essas perninhas aqui, elas vão aumentando. Assim. Olha a diferença no cosseno. Aqui ela só faz dar a volta, ela vai só descendo. Ela faz isso aqui, ó. Deixa eu ver se. Pronto, ela faz isso aqui, ó. Pronto. E aí na função cosseno ela vai fazendo uma ondinha, mantendo uma constância aí. Por isso o nome é função circular, porque tem um círculo de repetição dos seus gráficos. Seno e cosseno são muito recorrentes em algumas questões de Enem. Uma ou duas, às vezes cai, quando vai de trigonometria. Cai essa questão de você saber o que é o período, a imagem, enfim, como é que se comporta a função. E eu coloquei aqui de um lado como é que se comporta o seno e o cosseno é similar. Não cai nem tanto a tangente. O gráfico é um pouco diferente dela, é essa curva aqui, muito parecida com a função do terceiro grau, função x3, né? Esse é o gráfico da função tangente. Eu coloquei demais para que você dê uma olhadinha, mas ela até hoje nunca foi cobrada, mas nunca se sabe, né? O período dela aqui, repetição, é de π em π, é o período de repetição dela, e aqui do lado direito eu coloquei uma explicação para vocês sobre essa função que depois a gente vai abordar quando falar um pouco de trigonometria. Bom? E aí essa